escuro aqui. Bem, amados, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus Cristo reine em cada um dos corações dos irmãos, não é? Já entramos aqui, acho que eu estou uns 2 ou 3 minutos atrasado, né? Mas estamos aqui permitindo o Senhor, né? Que Deus os abençoe a todos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, né? De Gálatas, agora a partir do capítulo 3, versículo 15, nós vamos voltar um pouquinho, né? E depois nós vamos dar sequência. Mas antes nós vamos orar a Deus, né? Som lá, manda desligar, né? Vamos orar a Deus então, meus irmãos, para que o Espírito de Deus ilumine o nosso entendimento, para que a gente possa entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite estamos reunidos aqui, ó Pai, como igreja, para, nesse momento, ó Deus, estudar um pouco mais da Tua palavra. Senhor da glória, nós não temos nada de nós mesmos. É o Teu Espírito quem traz a iluminação da nossa compreensão para entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer por intermédio de Sua palavra. Então, Senhor, nesta hora, eu te peço que a Tua mão permaneça sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, o meu, que estou fazendo a interlocução aos Teus servos que estão aí, Senhor, ouvindo, interagindo para entender da Tua palavra. Nós não somos nada, Senhor, nós somos pó e cinza, mas nós cremos sim na Tua misericórdia, no Teu amor, que nos dá a Sua palavra para se revelar a nós e para que isso haja em nós compreensão da Tua existência. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a nossa querida irmã Ellen, que está, Deus abençoe Ellen, Deus abençoe também a sua família, nossa querida irmã Rosa, nosso querido irmão Carlos Alberto, Deus abençoe a vida aí do nosso querido presbítero, irmão Luiz César de Freitas, de sua esposa, a missionária irmã Cristina. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pelos irmãos estarem juntos conosco aí, né, prestigiando a palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Pois bem, meus irmãos, nós começamos, né, há 15 dias atrás, o estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, né, e o propósito de Paulo, ao escrever esta carta aos irmãos da Galácia, era com o propósito de corrigir o perigo que os irmãos estavam incorrendo, porque num primeiro momento eles receberam a palavra, né? Receberam a Cristo por meio da fé e, em função da presença de judaizantes na Galácia, começou-se então aqueles irmãos a, sob influência dos judaizantes, buscarem que para a salvação não era necessário apenas crer no sacrifício de Cristo pela fé, mas era necessário cumprir ritualismos judaicos, como no caso dos Gálatas era a questão da circuncisão, não é? Então, Deus abençoe pastor Rosiel Melo, Deus abençoe sua vida, meu amigo, Deus abençoe a irmã Fabiana, aí de Cabo Sul, Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Manda um abraço para o Henrique aí, em nome de Jesus, Deus os abençoe. Então, meus amados irmãos, Paulo vai dizer aos irmãos da Galácia para que eles não dessem ouvido a um outro evangelho que não fosse aquele que Paulo os havia anunciado. Paulo ainda diz no capítulo 1, versículo 8, né, que se vier um homem ou um anjo e vos anunciaram outro evangelho que não seja esse que vos tem anunciado, que seja anátema, amaldiçoado. Então, a grande questão ali na Galácia, meus irmãos, era o fato de que muitos daqueles irmãos achavam que crer simplesmente no sacrifício de Cristo não era suficiente para a salvação. Mas não difere de hoje não, irmãos. Antes da gente entrar no capítulo 3 propriamente dita,
Até hoje tem pessoas que acham que eles têm que realizar algum tipo de coisa para merecerem a salvação, não é? Acham que se ele orar mais, se ele jejuar mais, não é? Enfim, se ele der a contribuição mensal sem falhar, de alguma maneira Deus vai gostar mais dele ou menos dele por conta disso. Não é? Pastor Maurício Bittencourt, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Não é? A paz do Senhor. O que não procede, né, meus irmãos? Cristo não vai gostar de mim porque eu oro mais, porque eu jejuo mais, ou porque eu sou fiel em dízimo ou não sou fiel. Deus não vai gostar de mim por causa disso, não, né? Me amar mais ou amar menos, porque o amor de Deus Pai se revela na figura do seu Filho, de Cristo. Ele nos amou primeiro, né? Paulo vai falar isso em Efésios 2, ele vos vivificou estando vós mortos em vossos pecados e delitos, os quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência. Então, meus irmãos, não há nada que eu possa fazer, meus amados irmãos, humanamente, à luz dos meus próprios esforços, não é? Que vá me... Como é que seria a expressão correta? Que vai me credenciar à salvação. Graça e paz, diaconismo Marta, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe nosso querido irmão Cláudio Dias aí, Deus abençoe. Deus abençoe a vida da nossa irmã Rose, nosso irmão Zezinho aí, de São Gonçalo. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por estarem junto conosco. Então, retomando aqui, irmãos, Deus não vai te abençoar, meu irmão. Deus não vai te salvar por cumprimento de ritualismo. A salvação é por intermédio da fé no sacrifício de Cristo Jesus e ponto final. Agora, é aquilo que eu disse aos irmãos na semana passada e volto a repetir. Eu não faço boas obras para ser salvo, porque a salvação é por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz. Agora, o salvo realiza boas obras. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui na Galácia. O que está acontecendo na Galácia é porque judaizantes diziam que não bastava crer no sacrifício de Cristo para ter a salvação. Diziam os judaizantes aos irmãos que haviam recebido a palavra por intermédio de Paulo que era necessário que eles também cumprissem determinações cerimoniais da lei, nesse contexto a circuncisão. Então Paulo vai dizer para os irmãos da Galácia que aquilo não era verdade, que a salvação se dá por intermédio de crer no sacrifício de Jesus. Essa é o verdadeiro evangelho. Qualquer coisa fora disso é acréscimo humano, não é? Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, pastora Ana Cláudia, que Deus abençoe os irmãos aí em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, recapitulando aqui o capítulo de número 3, que nós começamos na quarta-feira passada e avançando, nós fomos até o versículo 14, eu vou recapitular rapidamente e a gente vai avançar para o versículo 15. Fique aí, irmão, não saia. Tem grandes revelações da parte de Deus. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta maravilhosa, extremamente desmistificadora daqueles que ficam criando penduricalhos, como que se pudessem completar, não é, a obra de Cristo na cruz. Não é? A obra de Cristo na cruz é suficiente, viu? Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, é suficiente para a tua salvação, tá certo? É lógico, evidente, que uma vez salvo, eu vou produzir boas obras. E produzir boas obras em nada tem a ver com ritualismos. Ritualismos. Amém? Então, até o próprio processo de santificação da nossa vida, irmãos, quem opera em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera o processo de santificação na vida da pessoa, não é? Nós dependemos de Deus para tudo. Amém? Pai do Senhor, irmão Carlos Wagner, Deus abençoe aí sua vida, minha irmã, meu irmão. Deus abençoe aí a diaconisa irmã Líbia. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Dando sequência, capítulo 3, eu estou usando a versão King James, né? Ok? Diz assim, ó, Paulo vai falar: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? Ora,
Não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais, foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviste? Então fica claro aqui, meus irmãos, a salvação é por intermédio, né, da fé no sacrifício de Cristo. E ponto final. Acreditou no sacrifício de Cristo. E como pastor Dário, como é que eu evidencio a fé em Cristo? A partir do momento que eu busco obedecer aquilo que ele estabeleceu. E qual foi a única lei que Jesus repetiu quando ele é interrogado a respeito da observância da lei? Não é? Qual foi a única que ele repetiu? Eu digo aos irmãos, amar ao próximo como a ti mesmo. Pastor César, a paz do Senhor, homem de Deus, Deus abençoe, bom estarmos juntos aí, Deus abençoe sua vida, querido. Então, qual foi a única lei que Deus repetiu? É amar o próximo, meu irmão, que é o que falta hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando agora há pouco com a minha cunhada que aqui estava em casa, falando sobre isso, que infelizmente muitos irmãos estão dentro das igrejas e têm pecados que são socialmente mais latentes, né, irmãos? Como é o caso do pecado de fornicação, como é o caso do pecado de adultério, de roubo e outros mais. Mas tem pecados, né, que as pessoas jogam para baixo do tapete e acham que está tudo certo, né? E o crente avarento, você conhece o crente avarento? E o crente contencioso, ele ama tanto os bens materiais que ele pode ver um irmão dele precisando de ajuda e ele nega ajuda, mente dizendo que não tem, né? Tem uns que tem carros aí escrito a serviço do rei, né? Se vê o irmão ali na frente e tem um poeiral, ele acelera o carro e deixa o irmão na poeira, né? Não existe pecado maior, meu irmão, que a falta de amor ao próximo, não é? Porque quer ver Deus? Olha para o próximo que está aí perto de você. Nós somos imagem e semelhança, né? Então o maior mandamento, a maior obra que nós podemos fazer, não para sermos salvos, mas que evidencia a nossa condição de salvo, é amar o próximo. Você quer descobrir quando alguém está salvo em Cristo Jesus? O cuidado dele com o próximo, a paciência dele com o próximo, o amor dele com o próximo. É isso que evidencia, viu, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos. Irmão Carlos Alberto, Deus abençoe aí os diáconos, irmão Carlos Alberto, diaconismo Rosa, Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por estarmos juntos. Vamos em frente, o versículo 3 do capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz assim: estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? Esquece, meus irmãos. Ninguém vai ser salvo por esforço humano. Eu posso fazer o que eu quiser, que isso não vai me dar condição à salvação, né? Esquece disso, né? A salvação é obra da graça. Aleluia. Abre aí para você ver. Efésios capítulo de número 2. Abre aí. Vou pegar aqui na João Ferreira de Almeida, que normalmente a gente usa. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Só se eu vou ir à frente. É uma carta à frente. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Abre aí. Pai do Senhor, irmã Flávia, Deus abençoe sua vida, nosso irmão Luciano também. Vamos lá, versículo 8 e 9. Presta atenção, hein? Abre aí para você não dizer que eu estou inventando. Olha o que diz a Bíblia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé, meu irmão, minha irmã, que você tem para ser salvo, quem te deu foi Deus. Aleluia. Então tem gente batendo no peito, né? Eu sou salvo. Aí olha, às vezes, a pessoa distante de Deus. Isso já está no inferno. Isso aí tem jeito não, só Deus. Quem somos nós para dizer isso? Quem somos nós para dizer isso, meus irmãos? Aleluia. Alguém aí, ou eu, temos procuração de Deus para dizer quem vai ser salvo e quem não vai? De forma alguma. Mas eu creio, irmão, que eu estou salvo por meio do sacrifício de Cristo.
e porque eu creio nesse sacrifício. E isso não é mérito meu. No verso de número 9, olha o que Paulo diz aí, meus irmãos, para confirmar o que ele está falando aos irmãos da Galácia. Olha aí, verso 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Não é por obras. Eu não vou ser salvo porque eu faço boas obras. Eu sou salvo pelo sacrifício de Cristo. Aleluia. E uma vez tendo sido salvo e produto de uma nova natureza em Cristo, eu vou imitar Ele. Se Cristo é o exemplo de amor, você quer maior obra do que amar o próximo? Olha o samaritano. Jesus fala isso claramente. Passa lá o levita, passa lá o sacerdote, né? Tinham posições patentes, né? Mas um desconhecido, que é o que ama aquele que estava lá no chão também desconhecido, não é verdade? Então, meus irmãos, nós precisamos evidenciar o amor, é isso que Cristo diz, não é por obra, não é porque você está jejuando, você está orando, meu irmão. Meu irmão, você pode pingar fogo, né? Você pode pingar fogo, você pode revelar o nome do 53º fio de cabelo da minha cabeça, né? Você pode revelar todos os pecados que eu tive ao longo da minha vida. Se você não tiver amor, evidencia que Cristo não está em você. Então a gente precisa amar o próximo. A gente precisa deixar de ser mais crítico e tentar olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, que é um olhar de misericórdia, não é? Então, vamos em frente, né? Paulo vai dizer no verso 3, voltando, né? Vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar por esforços humanos, por meio da carne? Não tem condição. Pulando para o versículo 5 do capítulo 3, aquele que vos dá seu Espírito e que realiza milagre entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé que recebestes? Então, meus irmãos, finalizando essa fala para a gente ir para o versículo 15, que tem outras revelações bíblicas aqui, né? Esquece, meu irmão, definitivamente não é por esforços humanos que nós alcançamos a salvação. É por meio da fé nesta graça, e até a fé que temos é Deus que nos dá, no sacrifício de Cristo. É isso que nos dá a eternidade. E nós vamos evidenciar isso através de prática de boas obras, sobretudo em amar o próximo. Amém? Esse é o desejo de Deus. Um novo mandamento vos dou, Jesus disse, né? João 13, 34, 35, 33 e 34. Se a minha mente não falha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e nisto conhecereis que sois meus discípulos. Amém? Então vamos lá. Vamos pular aqui, irmãos, por versículo de número 12 do capítulo 3. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por ele viverá. Então a lei não é fundamentada na fé, não é? Pai do Senhor, meu Pai, pastor Joaquim, bênção, Deus abençoe a vida do Senhor. Verso 13, foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele fez maldição, se fez maldito em nosso lugar. Vamos entender isso, irmãos. Vamos entender isso. Eu já expliquei na semana passada, mas vou explicar de novo. Pastor Dário, se não é a lei, a observância da lei, o caminho pelo qual eu alcanço a salvação, e sim a fé em Cristo, então por que Deus nos deu a lei? Essa é uma pergunta que vocês deveriam me fazer. E a resposta é muito simples. 3 propósitos que Deus teve ao conceder a lei ao homem. Primeiro, revelar o propósito dele para o seu povo. Primeiro, revelar o propósito dele para o seu povo. Segundo,
revelar quem ele era, quem é Deus. Terceiro, mostrar que nenhum de nós temos condição de cumprir a lei à risca, logo nós somos réu de juízo. Somos dependentes dele. Irmã Sheila, Deus abençoe. Manda paz aí para o nosso pastorzão, pastor Alencar. Daniele, Deus abençoe, fica aí com a gente. Viu? Diocleciano, Deus abençoe sua vida, meu amigo. Então, a lei teve um propósito tríplice de revelar quem era Deus, revelar os propósitos de Deus para o seu povo e mostrar que todos nós somos pecadores. A lei só teve isso. Esse é o propósito da lei. Não é para me salvar. A salvação é por intermédio da fé no sacrifício de Cristo. Mas ainda na atualidade tem pessoas que querem ficar debaixo de julgos, meu Deus do céu, de observâncias que não somam em nada para a nossa vida espiritual. Você quer ver uma coisa, irmão? Vamos ver aqui rapidamente. Romanos, porque há uma conexão profunda do livro de Romanos com a carta de Paulo, né? Romanos, abra aí. Com a carta de Paulo aos Gálatas, há uma conexão profunda. Louvado seja Deus. Capítulo 3 e versículo de número 9. Capítulo 3 e versículo de número 9. Estamos bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem aí também, irmã Fabiane. Obrigado, Diocleciano. Estamos juntos, querido. Deus abençoe sua família. Capítulo 3 e versículo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Ouça comigo, irmãos. A qual conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Paulo está falando isso porque ele era judeu, né? E os judeus cheios de ego, né? Cheios de altivez, achavam-se melhor que os outros povos, que os gentios, né? Eles achavam que a salvação, inclusive, era só para eles, porque eles tinham lá a circuncisão, era o problema de alguns irmãos lá em Gálatas que Paulo está corrigindo. Não. Se Deus te chamou na incircuncisão, fica incircunciso. Se Deus te chamou na circuncisão, amém. Né? Vamos lá. Não. Já demonstramos que tanto os judeus como os gentios estão todos subjugados ao pecado, independentemente da origem étnica. Não é? Paulo está dizendo, não é porque o judeu é filho de Abraão, da descendência física de Abraão, que ele está livre da condenação pelo pecado. Versículo 10, olha o que Paulo diz. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Verso 11, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Verso 12, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Eu estou utilizando a King James, tá, irmãos? Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não há uma só pessoa. Aleluia. Não há ninguém bom. Né? Então eu posso fazer o que eu quiser, que isso não me dá o direito à salvação. Quero frisar bem isso. A salvação, meus irmãos, é por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz e a fé nesse sacrifício. Ponto final. E tem outra, a salvação não está entre quatro paredes não, né? É um momento bem reflexivo, né? Que os templos estão fechados, né? E tem gente que acha que a salvação está no templo. Não, a salvação está em Cristo. Louvado seja Deus. Então, voltando aqui, irmãos, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 13, olha o que Paulo diz. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele se fez maldito por nós, ele assumiu a nossa culpa. Já expliquei na semana passada para os irmãos o que significa pecado, errar o alvo, né? Geração de dívida que Cristo pagou. Paulo diz que Deus fez justiça por intermédio de sacrifício de Cristo. Que justiça é essa? Foi pago o preço no nosso lugar, já expliquei na semana passada.
Verso 14, Paulo continua: isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Ponto. Né? Então, Abraão, irmãos, foi apenas alguém que Deus separou, especificamente o povo de Israel, para que por meio deles viesse em Cristo. Era necessário que viesse por algum povo. E ele veio por meio de Abraão. E aí agora Paulo, a partir do versículo 15, vai falar da promessa que Deus faz a Abraão. E que promessa era essa? Né? Vamos lá. Versículo 15, estou utilizando a versão King James. Até aconselho os irmãos, tem aí no lugar onde abaixa aplicativo no celular, quem tiver, abaixe aí a versão King James, que realmente é uma versão, uma das melhores, né? Data de 1611. Vamos lá, verso 15. Caro irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos, assim mesmo considerando que um testamento seja feito por mãos humanas. Ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. O que Paulo quer dizer com isso? Humanamente falando, né? Eu tenho 2 filhos, Mateus e João, não é? Se eu faço testamento, dividindo os meus bens para os meus filhos, e registro esse testamento, a partir do momento que eu morrer, não há condição de ninguém alterar os artigos que estão, as condições da divisão dos meus bens que estariam hipoteticamente nesse testamento. É isso que Paulo está dizendo. Olha aí, no verso 16. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha o que Paulo diz. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Aleluia. Irmãos, Cristo é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Lembra quando Deus chama Abraão e diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra? Oh, aleluia. O cumprimento dessa promessa, meus amados irmãos, é a manifestação de Cristo. Essa é a promessa de Deus a Abraão. Cristo é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Quer ver que é verdade? Vocês lembram quando já havia nascido Isaque e o Senhor Deus pede a Abraão o seu filho Isaque como sacrifício? Deus chama Abraão e diz, olha, vai lá no Monte Moriá que eu quero Isaque como sacrifício. Aquilo era tipo de Cristo, já apontava para Cristo. Abraão poderia pensar assim, meu Deus, mas esse é o filho da promessa. Mas Isaque apontava para Cristo. E Abraão chega no pé do monte e fala o que com a comitiva que foi com ele? Com as pessoas que foram com ele. Ó. Fiquem aqui que nós vamos ali e já vamos voltar. Subiram do monte, prepararam o altar, tudo direitinho. O que Isaque pergunta para o pai? Pai, o altar está pronto, não é isso? Mas onde está o cordeiro? Aleluia. O que Abraão responde para Isaque? Deus proverá para si o cordeiro. Depois aparece lá, preso nos arbustos, um cordeirinho, né? Quando Abraão foi para imolar o seu filho, não é isso? E no instante que ele foi para imolar Isaque, o anjo do Senhor, desculpe irmãos, diz para Abraão, não faça tal coisa. O Senhor já provou a sua fé, viu o seu coração. E aí então Abraão, a pergunta de Isaque, irmãos, aonde está tudo preparado, onde está o cordeiro? Sabe quem respondeu? Quem respondeu foi João Batista. João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Eis o Cordeiro de Deus, João Batista falando a respeito de Jesus, respondendo lá para Isaque.
Eis aqui o cordeiro. Isaac, você perguntou, já estava tudo preparado, aonde que estava o cordeiro? E João Batista responde para Isaac, aleluia. É verdade que eles não viveram o mesmo tempo, mas o Deus que eu e você servimos é atemporal, meus irmãos. Ele não esquece de um detalhe. E João Batista responde, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Como já expliquei aos irmãos qual era o propósito da lei. E, em última instância, a lei revelar o nosso pecado e a nossa condição de dependente da misericórdia. A nossa condição, irmãos, de dependente do surgimento de um remissor. Aleluia. O que disse o próprio Jó? Ele mesmo disse que ele disse, o meu Redentor vive e por fim se levantará. Louvado seja o nome de Jesus. Quem é o Redentor, irmãos? É aquele que tira o pecado, é o remissor, é aquele que te purifica. Se você está livre do pecado, da condenação do pecado, porque alguém morreu por você e você creu nisso, a eternidade te espera. Você está salvo, ponto. Ponto. Louvado seja Deus. Né? Seguindo então no versículo número 17, em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Que lei é essa que veio 430 anos depois da promessa? Primeiro Deus chamou quem? Abraão, na terra de Ur dos Caldeus, e fez a Abraão promessas. Né? A sua descendência cresceu, tiveram fome na terra em que eles habitaram inicialmente, na região da Palestina, não é? Em Canaã, e eles acabam descendo ao Egito para se alimentar, porque havia fome naquela terra. Então Deus faz primeiro a promessa a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Já expliquei aos irmãos que essa promessa apontava para Cristo. E aí esse povo então vai crescendo, irmão. Vocês vão entender agora a necessidade de Deus estabelecer a lei para o seu povo. Esse povo vai crescendo. Os faraós, vendo o crescimento do chamado povo hebreus, né? O que os faraós fazem? Escravizam eles. Eles ficam no Egito durante 430 anos escravizados. E depois que Deus liberta eles da escravidão do Egito por intermédio de Moisés, não é? Depois que eles saem do Egito, das pragas, primogênito, tudo aquilo, o mar se abre, quando eles chegam do outro lado, Deus chama Moisés ao monte, não é? E lá revela para Moisés, só você ler lá, está lá, e começa em Êxodo, mas está em Levítico, né? E Deus dá então a lei para o seu povo, revelando quem era esse Deus, porque esse povo cresceu no meio do Egito, acostumado, irmãos, com a vida que os egípcios viviam. Lá no Egito, para quem não sabe, era comum casamento entre irmãos, por exemplo, entre pessoas consanguíneas. Não havia esses valores que nós temos hoje. Né? Era comum incestos. E aí você vai ler lá. Era comum pessoas terem intimidades com animais. E aí você vai ver lá Deus falando, não façais como os egípcios. Não chegai à tua irmã porque é filha do teu pai. Né? Não chegai a animais porque isso abominação é. Então a necessidade da lei foi para educar aquele povo, para instruir aquele povo qual era o desejo de Deus para eles. Mas não era a lei o caminho pelo qual eles seriam salvos, não. Era para revelar a condição deles diante de Deus e eles dependerem de alguém que seria o remissor deles, que apontava para Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Se tiver qualquer dúvida aí, irmãos, pode escrever aí, né, que nós respondemos. Você está online aí também, né, Gelane? Né? Minha esposa também está online ali. Se tiver qualquer dúvida, pode
colocar aí, irmãos, que humildemente a gente tenta responder à luz daquilo que Deus nos dá, tá bom? Então, vamos em frente. Então, em verso 17 do capítulo 13, em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança. Primeiro Deus fez uma aliança com Abraão. E aí essa descendência de Abraão cresce, eles descem ao Egito, porque na terra de Canaã havia fome. Esse povo se desenvolve ali, acaba ficando escravizado durante 430 anos no Egito, até quando Deus chama Moisés para que esse povo se libertasse do Egito. E depois que Deus livra esse povo do Egito, Deus chama Moisés e estabelece para esse povo um código a ser seguido. Deus estabelece para esse povo qual era o propósito que ele tinha para a vida deles, de uma vida separada, diferente dos egípcios e de outras nações que não tinham o Deus único e verdadeiro. Ponto. Agora, a lei que Deus deu para Moisés e para o povo de Israel com esse objetivo não invalida a promessa que Deus fez a Abraão por meio da fé. É por isso que Paulo escreve aos Hebreus dizendo que Abraão foi justificado por meio da fé. Quando eu digo que Abraão foi justificado, biblicamente falando, Abraão foi salvo, irmãos, por meio da fé. Ele creu na palavra. E a palavra é quem? É Cristo. Não é? A palavra é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando sequência aqui, verso 18. Portanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa de Deus. Entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, de que a sua descendência seria bendita, não é? Que aponta para Cristo, não tem a ver com a lei, tem a ver com aquilo que Deus prometeu. Porque se os irmãos lembrarem, o povo de Israel disse lá que ia cumprir tudo que Deus exigiu que eles cumprissem. Mas eles cumpriram. Lembra quando Moisés ficou 30 dias no monte? O que o povo fez? Pressionaram Arão. Ah, esse Moisés morreu lá, vamos fazer um Deus aqui para a gente adorar. E pegaram os pendurantes, pegaram o cordão, derreteram tudo, fizeram o quê? Um bezerro de ouro. O povo é assim. Deus deu a lei a eles. Eles disseram que ia obedecer tudo. Não obedeceram nada. No primeiro momento já pecaram contra Deus, pecado de idolatria. Né? Então, meus irmãos, não é por observância de códigos de lei, de rituais, como é o caso da circuncisão, corte do prepúcio peniano, que é o contexto aqui de Gálatas. É isso que Paulo está dizendo. É por meio da fé. E se você tem fé em Cristo Jesus, você vai imitar Ele, como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E qual é a maior evidência de que somos seguidores de Cristo? Quando amamos o próximo. Amém? E obviamente fugindo do pecado. Mas pastor, se eu pecar, dobra os teus joelhos, confessa para Deus, pede perdão e força para você não incorrer mais nesse mesmo erro e segue sua jornada. Em nome de Jesus. Vamos em frente. Verso 19. Qual era então o propósito da lei? Aí Paulo vai falar. Né? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Está vendo? Por causa do pecado do povo, por causa dos erros que eles vinham cometendo. Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por intermédio dos anjos pela mão de um mediador. Olha só. Então vamos lá, vamos entender isso que Paulo está dizendo no versículo de número 19. Então qual era o propósito da lei? Por que Deus escreveu a lei para o seu povo? Por causa do pecado deles. Até que o descendente, a quem se referiria a promessa, quem era o descendente? Jesus. A promessa, Deus está falando da promessa que ele fez para Abraão. O cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão foi a chegada de Cristo. E a lei, Deus então transmite a lei para o seu povo só por conta das transgressões que aquele povo vivia. Né? E essa lei foi dada por intermédio de anjos pela mão do mediador. Nesse caso, qual foi o mediador? Moisés. Paulo depois vai fazer exatamente esse paralelo. Moisés, tipo de Cristo, intermediador da lei para o povo.
Moisés foi um mediador. E quem é o nosso mediador entre Deus e os homens? Cristo. Não lei, mas graça. Creu em Cristo e isso é acreditado como justiça para a sua vida. Pecados perdoados e a garantia da eternidade. Tá certo? Então, verso 20. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois, se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder a vida, com toda certeza a justiça ressaltaria a lei. Ou seja, irmãos, não há como ser salvo por intermédio da lei. Vou dar um outro exemplo simples aqui que eu dei na semana passada. Pastor Zé Ronaldo, a paz do Senhor, meu primo. Satisfação tê-lo aqui. Deus continue abençoando a vida do senhor e de toda a sua família, do tio Lozin, da tia, né? Que Deus abençoe a todos os parentes aí. Muito obrigado por estar junto conosco. Dando sequência, então. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma. Pois se tivesse outorgado uma lei que pudesse conceder a vida, com toda certeza a justiça resultaria na lei. Aí vou voltar a falar o que eu já falei na semana passada de forma simples para que os irmãos entendam. Imagine alguém hoje no país, nosso país é um país com um código penal enorme, não é? Alguém, irmãos, consegue, por meio da lei, ser aliviado de algum delito, de algum crime que ele comete? Não existe isso, porque a lei ela só tem o objetivo de mostrar o quê? Qual é a transgressão que a pessoa cometeu. Qual foi o crime que a pessoa cometeu. Né? Então, estelionato, por exemplo, conhecido como 171, né? Que é o crime de estelionato, é se beneficiar indevidamente, falsificação de documentos, se apropriar de bem público, enfim. Então, esse é um artigo. O artigo diz qual é o crime que a pessoa cometeu. 157, né? O roubo, furto, a mão armada, né? Indica ali qual é o pecado que a pessoa cometeu, qual é o crime que a pessoa cometeu, melhor dizendo, na lei humana, né? Então, o Código Penal vai dizer quais são os crimes previstos na lei e as sanções, ou seja, as penas a serem pagas pelo crime cometido. Mas, porventura, eu pergunto aos irmãos, a lei, ela é capaz de justificar alguém? Ela é capaz de livrar alguém da condenação? Não, porque ela só revela o crime que a pessoa cometeu. Então a pessoa vai a juízo. Então ele depende do quê? Ele depende do juiz que vai julgar a causa, vai ter lá o advogado de acusação, vai ter lá o promotor no caso e o advogado de defesa. Então é isso que Paulo está dizendo, entenda bem. O juiz representa Deus. O nosso advogado é quem? Cristo. E quem é o nosso acusador? Vocês já sabem. O inimigo é ele que nos acusa. Mas quando cremos no sacrifício de Cristo, ele se torna o nosso advogado e ele justifica as nossas ações, as nossas ações erradas, os nossos pecados diante de Deus. E Paulo vai dizer isso aos Romanos, que somos justificados por meio da fé, ou seja, temos a salvação por meio do sacrifício de Cristo, e não por nos circuncidar, e não por qualquer outra observância dos códigos da lei. Paulo vai dizer a lei é indispensável? Não, ela é importante para revelar nossa condição de pecador e apontar a necessidade de um remissor, a saber, Cristo Jesus. Vamos em frente, versículo 22 do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos terminando, viu, irmãos? Estamos terminando. 8 horas a gente conclui aqui. Verso 22. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, ou seja, a lei colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, por meio da fé em Jesus Cristo. Oh, aleluia! Foi aí, meus irmãos, que os judeus erraram.
Por que os judeus rejeitaram a Cristo e, além de terem rejeitado, o crucificaram? Porque Cristo veio trazer a graça, a salvação por meio da fé. E eles, interpretando a lei de Deus à luz da compreensão humana, cheios de ego, eivados de vaidade, rejeitaram o sacrifício que os poderia salvar. Foi por isso que eles perderam a oportunidade que o Senhor Jesus os deu. É verdade que Cristo vai se manifestar para eles no final do processo tribulacional que está próximo aí da grande tribulação, mas eles perderam a oportunidade de serem salvos acreditando no sacrifício de Cristo. E por quê? Paulo escreve aos Romanos dizendo isso. Eles preferiram ser justificados observando a lei, mas o próprio Deus diz que aquele que erra em um código da lei, ele é culpado dela toda. São 603 estatutos, irmãos, e mais 10 mandamentos, o decálogo. 613 estatutos. Eu posso, irmãos, buscar, obedecer a Deus em tudo, mas em algum momento eu vou falhar. E se eu falhar, eu não vou falhar porque eu quero, mas é porque a natureza pecaminosa está em mim. Então, se eu falhar de acordo com as Escrituras, eu sou réu de toda a lei. Como que alguém pode ser salvo se não acreditar no sacrifício de Cristo Jesus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. E os irmãos da Galácia, né? Paulo vai dizer, quem vos fascinou? Insensatos Gálatas, vocês estão enfeitiçados por quê? Eu não já preguei para vocês que se vocês crerem no sacrifício de Cristo, vocês têm a salvação? Para que vocês estão preocupados em cumprir circuncisão, corte do prepúcio, e aí é tantas coisas, irmãos. Entenda, eu não estou falando que você não deve orar, eu não estou falando que você não deve jejuar, eu não estou falando que você não deve contribuir, eu estou dizendo que não é pelo fato de orar, jejuar ou entregar dízimo que eu vou ser salvo, porque a salvação é por intermédio da fé no sacrifício de Cristo. Isso é graça, graça, favor que eu não mereço. Você pode escrever um glória a Deus aí? Louvado seja o nome de Jesus. Então vamos lá, para a gente finalizar o capítulo 3 hoje e na próxima quarta a gente iniciar o capítulo 4. Vamos lá. Verso 23. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob custódia da lei, ou seja, debaixo da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Antes de Cristo a gente estava debaixo da lei. Aleluia. Mas agora fomos livres desta condenação. E o que é debaixo da lei? É você tentar obedecer tudo o que a palavra de Deus diz, e você cometeu um erro e você pensar, meu Deus, perdi a minha salvação porque cometi um erro. Olha que aprisionamento, como que Satanás se vale disso para aprisionar tantas pessoas. Quantos crentes estão desviados da casa de Deus, porque acharam, irmãos, que quando cometeram um pecado, eles não eram mais dignos da salvação, achando eles que antes seriam dignos. Sabe quando nós fomos ou somos dignos da salvação? Nunca! Nunca somos dignos da salvação. Aleluia! Muito pelo contrário, somos todos dependentes dessa graça. Louvado seja o nome de Jesus. E entenda, irmãos, que ser salvo por intermédio do sacrifício de Cristo não abre precedente para que vivamos uma vida em pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é por observar todos esses rituais desnecessários que seremos salvos. Não. É por meio do sacrifício. Repito inúmeras vezes para ficar bem fixado na sua mente. Vamos em frente, verso 24. Desse modo a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Olha que coisa linda. Pode estar lendo na sua tradução aí, Gálatas 3, 24.
Na tradução que os irmãos estão usando, pode estar escrito assim, olha, a lei nos serviu de aio. Aio é uma palavra de origem grega, pedagogo, tutor, condutor, aquele que conduz. Então, para que a lei serviu? Para nos conduzir a Cristo. A lei disse para você, cidadão, cidadã, você é pecador. E na qualidade de pecador, olha a condenação aí te esperando. E você desesperadamente grita por misericórdia. E quando você grita por misericórdia, eis que Cristo, aleluia, surge diante de ti como saída desta condenação. Oh, aleluia, glória a Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo. Glória ao nome de Jesus, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Aleluia. É um tipo de cabresto? Não, irmã Marta. Aio é o mesmo que pedagogo, condutor, tutor. Não é? É aquele que conduz, que te direciona, né? Na verdade é isso. Tem pessoa que fala tipo de cabresto, mas a ideia do grego aio é aquele que te direciona, te dá uma direção, né? Não é a ideia de cabresto, não, mas eu entendi o que a senhora quis dizer. Vamos lá, versículo 25. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo, eu fui justificado pela fé. Então eu não preciso mais ficar preocupado com as condenações previstas no Código Legal. Porque Cristo já assumiu a minha culpa, Ele pagou o preço por mim. Né? Mas pastor Dário, meu irmão, não tem mais, você precisa crer nisso. Não é? Quantos pecados que nós cometemos que a gente esquece até de pedir perdão a Deus em função da nossa falha. Talvez tem pecados que você comete, irmão, que nem na tua consciência você sabe que é pecado que você está cometendo. Nós somos falhos e essa é a nossa natureza. Então a lei revela isso para nos deixar na condição de dependentes dessa graça. Amém, irmãos? É isso. Vamos em frente. Versículo 26. Isso, é como se fosse uma regra. A pessoa que te norteia, que te orienta. E é essa a compreensão, perfeitamente. Vamos em frente. Isso aí, irmã Marta. Verso 26. Portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Agora, nós somos filhos de Deus. Verso 27. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Ou seja, esse é produto de uma nova natureza. É o que João vai falar. Capítulo 1, verso 11, 12, se não me falha a memória, ou 10. E todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da carne, mas de Deus. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Não há condenação mais, porque agora nós estamos remidos dos nossos pecados. Pastor Dário, mas se eu pecar amanhã, você vai se arrepender imediatamente, porque você é produto de uma nova natureza. O pecado não faz mais parte de você, meu irmão. Não faz parte da tua essência. O pecado está atrelado à tua carne, mas o teu espírito foi vivificado. Por isso que Paulo diz que tem uma luta constante do nosso espírito, do Espírito de Deus através de nós, contra a nossa carne. Porque a carne quer pecar, quer o erro, mas o Espírito de Deus que habita em você, na pessoa bendita do Espírito Santo, né, está dizendo isso, não faz isso. Você não é mais qualquer um, você não é mais um perdido, você é cidadão do céu, da eternidade. E o Espírito Santo é que nos dá força para vencer as adversidades que virão. Verso 28, 29, para nós, irmãos, finalizarmos esse estudo maravilhoso nesta noite abençoada. Verso 28, não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um
em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! Não tem para Deus divisão, não tem para Deus diábolos, não tem divisão. Somos um só, louvado seja Deus. Um só povo, um só Senhor, um só corpo, um só batismo, um só Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Não olhem com olhar discriminatório aqueles que não têm a mesma compreensão que Deus te dá. Aqueles que às vezes ignoram o que você vai falar. Os ame. Se você encontrar pela frente irmãos que têm uma compreensão retrógrada, sem o conhecimento pleno do que é o evangelho da verdade, ame ele. Se for possível você falar com ele essa verdade, fale. Mas se não for possível, tenha paciência com ele, porque ele vai ser julgado pela verdade que ele entende como verdade. É a consciência que cada um temos diante de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá para terminar, versículo de número 28. E é um desserviço, né, irmãos? Pai do Senhor, irmã Liliane, Deus abençoe. É um desserviço, tanta placa, irmão, tanto quadrado. Ah, meu Deus. Falta pouco para isso acabar. Né? Versículo 29 para a gente finalizar. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Você é cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Falou para Abraão que a descendência de Abraão, irmão, seria como a areia do mar e como estrela do céu. Olha como é que Deus é perfeito, né? Quando fala de mar, fala de coisa da terra. E quando fala do céu, fala de coisa celestial, né? A areia do mar é o povo de Israel. E estrela do céu somos nós. Nós somos cumprimento da promessa de Deus a Abraão por intermédio de Cristo. Aleluia. Diga para o seu irmão aí, nós somos cumprimento da promessa de Deus a Abraão por meio de Cristo Jesus. Está ouvindo, Giovanni? Nós somos cumprimento da promessa de Deus a Abraão por intermédio de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós aceitamos, aleluia, o sacrifício de Cristo. É essa fé linda que nos trouxe à eternidade em Cristo Jesus. É essa graça inexplicável. É esse amor que eu não mereço. Glória a Deus. É esse amor que nós não merecemos, irmão. Porque nós somos pecadores demais. Mas é o amor que nos alcançou. É o amor de Deus que nos alcançou. Amém? Então, meus irmãos, chegamos ao final desse nosso encontro, capítulo 3, de carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós vamos dar sequência na quarta-feira que vem, permitindo Deus, capítulo de número 4. Terminamos o capítulo 3, vamos ao capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Amor incomparável, irmão Carlos Wagner. É verdade. Né? Vamos cantar um pedacinho aqui então do Delino Marçal. Tem aí, Gelane? Coloca aí, Gelane, o playback. Né? Coloca aí pra gente. Que amor é esse? Né? Nós vamos aprender agora. Cante comigo aí, meu irmão. Gelane está ali, colocando ali na agulha. Que amor é esse? Que amor é esse? Então, quer ser seguidor de Cristo?
Quer ser grato a Ele pelo amor que Ele teve a você? Ame o próximo. Ame o próximo. Libere o amor e o perdão. Aleluia. Enquanto ela bota ali na agulha, nós vamos orar. Vou orar pela tua vida. Amado Deus, querido e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos no final desse estudo deste dia. Quero pedir pelo teu filho que aí está, Senhor, participando conosco, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, que a tua paz, ó Deus, permaneça sobre a vida de cada um deles, que esta palavra possa, Senhor, frutificar no interior, no âmago de cada um dos teus filhos, que eles entendam, ó Pai, esse amor que nós não somos merecedor, mas mesmo assim tu nos ama. Muito obrigado, ó Deus, por nos dar Cristo. Oh, aleluia. Muito obrigado por nos amar, Senhor, e nos ajuda a amar o próximo, assim como tu nos amou. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Tem aí com coisa? Não tem com... Tem letra. Tem a letra? Que amor é esse? Vamos louvar a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele dá paz que excede o entendimento. É isso não? Assim. Oh, aleluia. Não é esse hino, não. Glória a Deus. Assim. Não é não. Não é não. Só um minutinho, irmãos. Tenha paciência comigo aqui. Ela colocou o hino errado aqui. Que amor é esse? Eu não sabia, Ellen, quem é a autora, viu? Quem é? Ela tá falando... Não, mas é o Delino que canta, né? Ela tá falando que é a Luna Eupídio, né? E aí? Que amor é esse? Aleluia. Assim? Você botou? Botou Delino Massaldi, né? Então bota lá. Pouquinho de paciência, irmão. Canta comigo aí. Não me deixa não, tá? Se tiver dúvida aí, os irmãos podem perguntar aí. Aleluia. Eu não vou perguntar não. Desculpa que aqui é no improviso, viu, irmãos? Eu não tô 100% com isso ainda não. Ah, agora sim. Só não tem a letra, né? Aleluia. Como é que começa? Oh, aleluia. Que amor é esse? O Adelino Massal com... É que eu não sei o início do hino, viu, irmão? Ela tá vendo ali botar um playback com a... legendado. Glória a Deus. Acho que agora vai, hein, irmãos? Oh, aleluia. Vamos adorar a Deus, porque Ele é digno, meus queridos. Nunca vi nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi nem haverá um amor como o amor do nosso Deus.
incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu, amor do nosso Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, aleluia, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Oh, aleluia. Esse é o amor de Deus. Louvado seja Deus. Oh, obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, quando a gente ainda nem te conhecia. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador. Só o amor de Deus. Amor que eu desconheço, que pagou um alto preço por nos amar. Incomparável, é inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu, amor de Deus. Que amor é esse? Louve a Deus! Oh, que amor é esse? Oh, aleluia! Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse é o amor de Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Muito obrigado por estar conosco até essa hora. Que Deus nos abençoe a todos. Que a paz de Deus guarde os vossos corações. E me perdoem aqui o meu desafinar, não é? Porque eu não conheço na totalidade a letra deste hino. Mas que Deus abençoe. Peço oração aos irmãos pela nossa vida, porque daqui a pouquinho, às 22 horas, estaremos de joelhos dobrados, orando pela sua vida também. Que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Até domingo, 19 horas, estaremos aqui com o nosso culto, fazendo a nossa live, né, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.